pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais um treinamento sobre backup. Na verdade, a gente procura sempre chamar nossos treinamentos aí de bate-papo. Meu nome é Rodrigo Gazola, para aqueles que não me conhecem ainda, sou responsável pela operação aqui no Brasil. Backup para mim é uma paixão já há bastante tempo. Hoje com a gente aqui está o Bruno Busanelli. Bruno, bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. É sempre muito legal estar aqui com você, tentando passar um pouquinho mais de conhecimento sobre backup, que é um tema que a gente gosta bastante de falar. E a gente já vem aí de uma série de reuniões de backup, vários treinamentos. A gente tem, inclusive, uma série de 3 treinamentos seguidos, comerciais e um pouco técnicos também, que estão disponíveis na nossa página de treinamentos. Se alguém tiver interesse, por favor, fique à vontade para acessar. E a gente tem também algumas avaliações sobre backup que podem ser feitas, que dá direito para vocês também alguns brindes e prêmios aí. Então, se alguém tiver interesse em fazer esse mini curso de backup, assistir os 3 treinamentos e fazer as avaliações, é só entrar em contato comigo que eu direciono vocês. Legal, Bruno, muito obrigado. Vamos colocar aí nossa primeira página, aí, Bruno, por favor. Hoje é um dia bastante importante, feliz. A gente está usando a nova identidade visual, não definitiva ainda, mas é legal a gente já começar a se acostumar aí com o logo da SolarWinds Enable e o nome da empresa vai ser SolarWinds MSP. Hoje eu destaquei, na verdade eu coloquei alguns pontos importantes sobre a solução de backup, para que a gente possa focar nesses pontos, focar nesses diferenciais e entender um pouquinho mais esse universo de backup na nuvem. Então, a solução Max, ela nasceu já partindo desse princípio da nuvem, considerando a nuvem como nosso backup primário. A gente tem alguns MSPs ainda que perguntam se a gente pode fazer o backup através do Max numa unidade de fita. Não, isso não é possível, apesar do mercado ainda ter um legado grande de fita, muitas empresas ainda usam dispositivos de fita, eu não consigo direcionar dentro do Max Backup o backup primário numa fita. Então, o backup primário vai ser sempre nuvem e a gente tem a possibilidade, a gente incentiva que isso seja configurado, também em dispositivo local, um HD externo ou um storage. Lembrando que não é somente uma preferência da solução, isso é recomendação, tá? E regulamentação de backup. A gente não pode somente fornecer um armazenamento local. Então, para que a gente possa nos apresentar e ser reconhecidos como uma solução de backup, a gente obrigatoriamente precisa oferecer um armazenamento remoto e local. Então, 2 localidades diferentes, sendo que uma tem que estar fora do local de trabalho onde esses dados são produzidos. Legal, Bruno, parabéns. Essa é a nossa console web. A gente ainda depende do CMC, da aplicação e da instalação local para alguns poucos recursos, mas a gente está aí na fase final de desenvolvimento em ter a solução 100% centralizada através de uma interface web. Isso traz para o prestador de serviço um ganho operacional muito grande, porque ele consegue, numa única página, centralizando assim aí todos os seus backups, gerenciar e monitorar centenas de dispositivos através de uma interface gráfica extremamente simples. Então, eu tenho, nesse exemplo aqui, 1.630 entre servidores e workstations. Tá? Eu sei quais são os servidores, quais são os workstations, quantos backups foram completados e quantos backups eu tive nas últimas 24 horas. Então, é muito simples, muito rápido a gente ter acesso a essas informações. A gente precisa monitorar isso diariamente. Em alguns cenários, nesse caso aqui de 1.600 devices, monitorar isso full time, porque a gente vai ter equipamentos que vão realizar backups em horários diferentes, então eu preciso estar atento aí e validando todos esses jobs de backup. Também é legal a gente lembrar que, utilizando o painel CMC da web, a gente entra agora no ciclo, nesse entrosamento de painéis, que é o single single. Ele já faz parte também do login único, que você consegue alternar com uma única chave e uma única senha,
entre os painéis do MaxMail, do MaxBackup e do RME. Tá? Então, ali em cima, na barra superior, vocês já podem selecionar qual é o painel que vocês vão estar visualizando no momento, com o mesmo login, independente de qual aplicação vocês estão usando. Ok. Uma dúvida comum que a gente ainda tem é como realizar o primeiro backup. Qual o procedimento a ser adotado para o primeiro backup? Existem duas possibilidades. Eu posso startar direto do dispositivo para a nuvem, ou eu posso utilizar o recurso que a gente chama de SIRI, que é realizar a cópia desses dados para um dispositivo externo e depois subir esses dados para a nuvem off-site, não usando o link do cliente. A gente já tem parceiros que realizam esse procedimento independente do link, independente do volume de dados. Então, eu instalo no cliente, configuro a rotina de backup e realizo o primeiro backup para um dispositivo externo. Trago esse dispositivo externo para a minha empresa ou para um provedor de internet e através de um comando, é uma linha de comando, comando DOS, eu faço o upload desses dados para o data center. Com isso, a gente evita de usar a banda do cliente, então a gente tem um ganho aí de performance no cliente. O backup depois do seeding, ele já é diferencial, então o cliente já passa a ter um backup diferencial incremental, a gente vai comentar um pouquinho isso lá na frente. E eu monitoro essa gestão, esse backup inicial, 100% do meu lado, 100% na minha infraestrutura. Pessoal, qualquer dúvida com relação ao seeding, por favor, usem o chat aí, tá? Depois desse backup inicial, a gente tem os backups incrementais e diferenciais. Pela nossa análise, esses backups representam menos do que 1% do volume de dados total. Então, com isso, eu tenho, vamos dizer assim, uma velocidade, depois do primeiro backup, extremamente elevada. Independente do volume de dados, esse 1% aí representa muito pouco. Então, eu consigo realizar backups de elevado e de grandes volumes de dados, tá, num pequeno espaço de tempo. Outro ponto que a gente destaca também, e aí de novo trazendo o local SpeedVault como extremamente importante no processo de backup, é o tempo de restauração. A gente até criou uma campanha, divulgou essa campanha no mercado norte-americano, onde eu tenho uma restauração de dados em 5 minutos. Na verdade, 5 minutos é o tempo médio que a ferramenta usa para acessar os dados na nuvem, acessar o índice na nuvem. Então, mesmo restaurando os dados de um dispositivo local, usando o local SpeedVault, eu preciso validar essa restauração na nuvem. E quando eu faço esse processo, eu vou dizer, o consumo de banda aí, menos de 5% do meu volume total de dados. Então, com isso, eu tenho, vamos dizer assim, um restore extremamente rápido, extremamente eficiente. Quando eu estou trabalhando com grandes volumes de dados, 300, 400, 500 gigas, isso pode ser crucial para o meu cliente, para que o ambiente dele não tenha nenhuma perda de disponibilidade. Eu consiga restabelecer o ambiente do cliente no menor tempo possível. Aqui a gente tem uma animação, então, sobre o local SpeedVault, tá? Como que esse processo funciona. Por favor.
Mais um. Mais um. E volta dois aí, por favor. Então, assim, ó, num processo normal de conexão de internet, a solução de backup, ela está copiando os dados para o data center e para o dispositivo local, independente de ser um disco, um USB ou um NAS. Se no momento do backup eu tiver uma falha do link de internet ou uma redução de velocidade extremamente crítica nesse link de internet, a solução continua copiando os dados para o dispositivo local e depois eu sincronizo isso com o data center. Tá? Com isso eu não preciso me preocupar com o link de internet no momento do backup. Ele vai acontecer, eu preciso simplesmente validar esse backup lá no data center. Tá? Nesse processo, o que é importante a gente entender é que, enquanto os dados não estiverem sincronizados lá no data center, se eu tiver uma falha que inclui o meu dispositivo local mais o meu armazenamento, eu não vou conseguir restaurar o meu último backup. Então, esse processo aí de sincronismo, a gente precisa ter conhecimento de como ele funciona, porque caso eu não tenha esses dois dispositivos sincronizados, se eu precisar voltar os dados da nuvem, eu posso perder aí um período de backup. Bem, segurança de dados. Quando a gente está falando de backup em nuvem, muitas empresas hoje têm uma preocupação já onde os dados estão armazenados, quais são as certificações, os compliance que os data centers utilizam. Então, a gente preza muito por isso e tem total transparência em divulgar essas informações. A gente trabalha em contrato com 99,999% de uptime, então praticamente os seus dados vão estar sempre disponíveis, dificilmente a gente vai ter a necessidade de restaurar um dado e aquele data center está passando por uma manutenção programada ou qualquer outro cenário. Todo o processo ele é criptografado no dispositivo, na transmissão e no armazenamento. A gente tem três possibilidades de criptografia: 128, 256 ou 448. Bruno, você consegue comentar alguma coisa sobre criptografia, por favor? Pessoal, só um minutinho, o microfone do Bruno está brigando com a gente aqui. Olá, tá me ouvindo? Dá um feedback se o áudio tá melhor para mim, por favor. Foi um pouquinho de luta aqui. Bom, só a título de curiosidade, deixa eu voltar aqui na tela da criptografia. A gente comentar um pouco de criptografia que muitas pessoas às vezes não sabem como ela funciona. Tá? O número da criptografia está diretamente proporcional ligado ao tamanho de processamento de arquivos e ao tamanho que esse arquivo vai ficar durante a transmissão. Tá? Então é importante a gente lembrar que quanto maior a nossa criptografia, mais arquivos estão sendo processados e mais dados binários estão sendo gerados para cada caractere daquele arquivo que a gente está tentando criptografar. Então, quando a gente escolhe um nível de criptografia maior, aquele montante total resultante da nossa criptografia também vai ser maior. E é legal a gente entender também como ela funciona. No caso desse número 128, 256 ou 448, é o número de combinações possíveis dentro do número binário que a gente vai transformar cada caractere dentro do nosso arquivo. Então, no caso de 128, cada caractere que a gente tem de um texto de Word, por exemplo, ele vai ser transformado numa combinação de 0 e 1 para 128 combinações. Então, cada caractere vai se transformar num caractere maior de 128 caracteres dividido entre 0 e 1 para que seja feita essa combinação criptografada. E isso vai dobrando exponencialmente cada vez que a gente aumenta o número de criptografia. E por isso
que nesses casos o montante total e final do nosso arquivo criptografado ele é sempre um pouco maior do que o nosso arquivo original. Então, quando a gente for criptografar, a gente precisa também pensar no tamanho do arquivo que a gente vai transmitir. Isso vai estar direcionado também à velocidade de transmissão e tamanho armazenado. E na hora da descriptografia, também na hora do restore, isso também pode significar um aumento de tempo da descriptografia para a gente conseguir restaurar esse arquivo. Mas é sempre legal a gente saber que esses números são as combinações binárias de cada caractere dentro do nosso arquivo inicial. Então, essas são as certificações dos data centers, tá? Depende da região, aí a gente pode ter uma certificação SSA ou ISO. Dentro da norma de segurança de dados, um dos pontos é ter o conhecimento da certificação, da conformidade e da localização do data center. Então, a gente divulga isso na nossa página. Ih, estava mudo, vamos lá de novo. Desculpa. Então, eu fiz questão de colocar esse slide aqui porque ainda gera algumas dúvidas com relação à chave de criptografia. Então, no momento da instalação do Backup Manager, da solução de backup, o primeiro ponto é incluir essa chave. Essa chave não pode ser alterada e ela não pode ser recuperada. Nós não temos acesso a essa chave. Somente o parceiro, somente a pessoa que está instalando o Backup Manager tem acesso a essa chave. Se essa chave for extraviada, perdida, não existe a possibilidade de a gente restaurar esses dados, a não ser na máquina que o Backup Manager esteja instalado. Então, muita atenção, muito cuidado no momento de incluir essa chave para criptografar os dados. A gente tem aqui uma grande responsabilidade, mas a gente também tem uma vantagem, porque em alguns cenários o cliente pode exigir que ele tenha a chave. Então, no momento da instalação, o cliente coloca a chave. Só precisa estar documentado que essa chave, sendo de propriedade, de único, exclusivo conhecimento do cliente, vocês não têm a possibilidade de restaurar esses dados sem que o cliente forneça essa chave novamente. Escalabilidade. À medida que tanto a solução Max do nosso lado, como a solução de vocês, parceiro, ela vai aumentando em número de servidores, em número de dispositivos, em volume de dados, a solução ela tem que estar preparada para trabalhar com isso. Então, hoje a gente tem mais de 9 mil arquivos backupados por segundo. Isso significa 283 bilhões de arquivos por ano. Então, a plataforma ela está extremamente segura e desenvolvida para trabalhar com um número bastante grande de dispositivos e de volume de dados. Além da tecnologia, o que a gente tem além da tecnologia sobre a solução Max Backup? O que a gente compartilha isso com maior orgulho? Primeiro, nossa nuvem não tem mistério. A gente usa a infraestrutura da Equinix, os data centers da Equinix, com servidores Dell. Muitas soluções, principalmente de armazenamento, a gente não tem conhecimento da localidade dos dados. Então, isso é um diferencial que a gente tem que usar ao nosso favor. Os dados estão armazenados nos data centers da Equinix. A gente tem 7 data centers pelo mundo. A gente está trabalhando e a gente vem crescendo bastante. Quem sabe aí, depois do segundo semestre do ano que vem, a gente tenha também um data center aqui no Brasil. Então, a gente tem 3 data centers nas Américas, 2 nos Estados Unidos e 1 no Canadá, 3 data centers na Europa
e um data center na Austrália. Cada região, como eu comentei lá atrás, a gente tem um tipo de compliance, um tipo de certificação. Aqui nas Américas a gente usa SSA e lá na Europa e na Oceania a gente usa ISO. Todos os dados do Brasil, eles são direcionados de forma automática para os 2 data centers dos Estados Unidos, Silicon Valley ou Atlanta. A gente pode solicitar para a engenharia, caso a gente tenha algum cliente que por algum motivo não quer armazenar os dados dentro do território norte-americano, direcionar esses dados para o Canadá ou até para a Europa, ok? Isso está na nossa página. Outro ponto, e a gente já tem alguns parceiros trabalhando com isso no Brasil, é a possibilidade de a gente restaurar os dados do nosso data center para outro data center, o que a gente chama de recuperação virtual. Então, eu consigo pegar os dados dentro do nosso data center e colocar esses dados ou na Microsoft ou na Amazon. Depende da localidade desse data center, se a gente tiver conhecimento, muitas vezes eu posso estar até dentro do mesmo ambiente da Equinix, eu vou ter uma taxa de transferência extremamente elevada. Então, eu posso criar cenários onde, no caso de um desastre local, eu restauro os dados daquele cliente para um outro ambiente virtual, na nuvem, ou na Microsoft, ou na Amazon, ou até mesmo numa nuvem privada nossa. E aí eu disponibilizo para aquele cliente toda a informação dele, todo o ambiente dele, para o uso na internet. É interessante trabalhar com esses cenários quando a gente trata de Continuous Restore, Disaster Recovery, onde a gente já tem um ambiente Amazon ou Microsoft Azure configurado e funcionando, para que a gente faça o restore de forma sempre contínua. Não sei se vocês têm conhecimento desse tipo de restauro, mas a gente costuma dizer que é um dos poucos backups e restauros proativos que existe, onde eu não preciso da solicitação para fazer o restauro. Então, quando a gente trabalha com esses 2 cenários, fica bem mais fácil e bem mais ágil, mais confiável de realizar os restauros contínuos. Uma outra informação que eu coloquei aqui na apresentação é o seguinte: existem soluções que trabalham a nível de imagem, eu vou realizar backup da imagem como um todo. Existem soluções que trabalham a nível de blocos, a maioria das soluções trabalha a nível de blocos, e o Max Backup hoje consegue trabalhar a nível de byte. Isso traz para vocês, parceiros, e para a solução, uma capacidade de identificar variações únicas. Eu coloquei uma vírgula num arquivo Word e eu vou transmitir somente aquela vírgula. Depois eu vou compactar essa informação, criar um gabinete com várias informações e transmitir esse gabinete. Então, a solução ela tem uma capacidade hoje de detecção de variações, de diferenciais a nível de byte. Isso é muito legal, isso traz uma confiabilidade e principalmente uma performance para a solução incrível. Aqui a gente tem uma animação, porque existem muitas soluções ainda online que trabalham dessa forma. Cada arquivo, ele é trabalhado, ele é compactado, ele é criptografado e ele é transmitido. À medida que esse volume de arquivos aumenta, ou eu tenho arquivos grandes, eu acabo criando um delay muito grande para que eu transmita todos esses arquivos. Então, aí eu tenho, cada arquivo é gravado de forma única, isso é lento e ineficiente se eu tenho um cenário de muitos arquivos ou de um volume grande, e isso não é escalado, porque existe uma tendência natural desses dados aumentarem. Então, vamos ver como que o Max Backup trabalha com isso. Eu vou criar um gabinete desses arquivos e vou transmitir esse gabinete de uma única vez. Com isso, eu tenho menos conexões de saída, isso é válido também para a entrada no Restore. A verificação é extremamente rápida, eu já sei quais os arquivos que eu preciso transmitir no momento que eu começo a minha rotina de backup. Vários produtos, o primeiro passo é realizar uma verificação do disco e ver o que alterou. E isso pode levar horas até. Tá? E eu tenho aí um backup restore até 100 vezes mais rápido comparado com uma solução que trabalha arquivo por arquivo. Então, eu transformo todos esses arquivos, todas essas variações, num único arquivo que a gente chama de gabinete,
e transmito esse gabinete para o data center. Para o Delta, como que a gente identifica essas variações? Então, eu tenho aqui o meu primeiro dia de backup, eu vou backupear todos os meus arquivos. No segundo dia, eu vou gerar um journal disso. No segundo dia, eu vou fazer uma verificação entre o dia 1 e o dia 2. E eu vou transmitir somente as alterações. Então, nesse exemplo aqui, eu tive alteração de 2 blocos. Dia 3, novamente, eu vou fazer a verificação com o dia anterior. Então, nesse caso aqui, eu também tive 2 blocos, com uma adição de um bloco adicional. E assim sucessivamente, a partir do backup inicial por tempo indeterminado. Sempre eu vou realizar um backup incremental mais diferencial depois do primeiro dia. E isso vale na restauração também. Tá? Eu vou ver os dados que eu tenho na máquina e eu vou trazer somente o incremento daquele dado. Isso pode ser posterior ao backup, posterior ao problema ou anterior. Com isso, a gente consegue otimizar muito o uso da internet. Porque, de novo, a gente não tem todos os dados transferidos. E aqui entra um outro recurso, uma outra parte da ferramenta, que é a deduplicação de dados. A deduplicação de dados, a gente consegue testar isso, mostrar isso, quando a gente copia um diretório, um volume de um diretório qualquer, para um outro volume, para um outro destino. Quando eu faço isso, os dados desses diretórios são exatamente iguais. Se eu realizar um backup logo após essa cópia, a minha transferência, se não houver nenhuma alteração em qualquer outra pasta, é zero. Porque a solução consegue identificar que o conteúdo dessas duas pastas é exatamente igual. Então, não preciso transmitir dados. Eu vou transmitir somente a informação que aqueles dois diretórios têm o mesmo volume de dados. E aí eu consigo, vamos dizer assim, diminuir em até 99% a transferência de dados. Outro ponto que a gente usa para otimizar a internet é o número de backups, o número de agendamentos. Eu tenho que ter conhecimento da infraestrutura do meu cliente para que eu não crie um impacto dos backups da nuvem. E o segundo é personalizar os limites de velocidade daquele cliente com o link dele, porque jamais eu posso deixar o backup usar 100% da banda. Vão ter cenários onde eu posso estar fazendo backup durante o horário de trabalho daquele cliente e eu não posso criar aí um problema. Estou levando uma solução para ele, mas o backup está criando um problema porque ele não consegue usar a internet para outras aplicações. O que mais que a gente pode fazer com relação a backup? Hoje, o cenário de backup, a indústria de backup, de soluções de backup, tem trabalhado para que novos recursos sejam implementados às soluções. E o que a gente tem de mais poderoso hoje é a possibilidade de criar máquinas virtuais, de criar imagens de virtualizações e exportar isso para o ambiente Microsoft, para o ambiente VMware ou até Bare Metal. Bare Metal é a possibilidade, a capacidade que eu tenho de pegar os dados e restaurar para uma máquina exatamente igual. Tá? Eu não posso ter nenhuma alteração de hardware dentro do ambiente virtual, de uma virtualização, e aí quem vai cuidar dessa alteração de hardware é a virtualização. Então, o Bare Metal é um recurso hoje importante, mas pouco usado. É muito mais rápido eu voltar um cenário completo para dentro de uma virtualização do que usando o Bare Metal. Uma dúvida comum que aparece bastante quando a gente fala de backup de imagens virtuais o cliente sempre pergunta, mas tenho diversas máquinas virtuais dentro de um host físico. Como é que o backup vai interpretar isso? Como é que eu vou pagar por isso? Como vai ser o licenciamento? A gente pode fazer esse tipo de backup de duas formas. Ou instalar o agente no host físico, enxergar essas máquinas virtuais por fora e fazer o backup dela completa, ou eu posso abrir essa máquina virtual, instalar o agente dentro dela, como se ela fosse uma máquina comum, e fazer o backup ou dela inteira, system state, arquivos e pastas, ou de algumas pastas específicas dentro daquela virtualização. Então eu posso interpretar ela como máquina virtual
ou com uma máquina comum. E na hora do restauro, caso eu tenha feito esse backup do meu host físico, eu consigo fazer o restauro granular dessa máquina virtual, não preciso restaurar ela inteira para chegar no documento que eu quero. Bem lembrado, Bruno. Legal essa informação, tá? Essa restauração granular de uma virtualização, poucas soluções de backup em nuvem têm esse recurso. Então, a gente consegue fazer backup de uma imagem e restaurar de forma granular um arquivo dentro daquela imagem. Um outro ponto que a gente gosta de destacar, e somente lá na frente a gente vai analisar e começar a estudar um pouquinho mais sobre backup, entender um pouquinho mais de backup, é a utilização de recursos que a solução de backup faz. Então, hoje, o Max, num pico de utilização, de uso de uma máquina aí, assim, de mercado, não vou, lógico, colocar aí um Pentium 4, tá? Eu uso menos de 10% da CPU. Então, se eu estou realizando mais do que um backup, e estou realizando principalmente backup durante o horário comercial, isso tem um grande impacto. Quanto menos eu uso de recurso daquele processador, menos eu estou impactando naquela máquina para aquele ambiente. Então, isso também é importante a gente destacar que a nossa solução, mesmo no pico de uso, ela não chega em 10% aí da CPU. Retenção e arquivamento. Eu coloquei aqui porque isso é um ponto muito importante para que a gente grave isso e utilize isso de forma correta. Por padrão, no Max Backup, a gente tem retenção de 28 dias. Então, a gente consegue restaurar os 28 dias do backup final, do último backup. Então, sempre eu vou ter armazenado, os últimos 28 dias. Eu consigo estender isso até 90 dias, mas por padrão é os últimos 28 dias. No 29º dia, eu limpo o primeiro dia, e assim sucessivamente. Então, eu sempre vou ter os últimos 28 dias. Então, a animação, ela mostra exatamente isso. À medida que o tempo avança, eu vou mantendo os 28 dias, eu vou criando aí uma limpeza, ok? E o arquivamento, diferente da retenção, ele marca, a gente sinalizou aqui pelo cadeadinho, eu marco naquele job, naquele dia, que aquele arquivamento vai passar a ser mantido. Então, depois dos 28 dias, os arquivos que têm o cadeadinho, os arquivos que têm o arquivamento, são mantidos. Então, sempre eu vou ter os 28 dias mais o meu arquivamento, ok? Isso me dá a capacidade de, por exemplo, no final agora de 2016, eu restaurar um arquivo de janeiro, desde que esse arquivo esteja no meu arquivamento. E o mais legal é que isso não tem custo para o prestador de serviço. Eu posso ter um arquivamento por semana, então 4 arquivamentos no mês, sem ter nenhuma variação de custo na minha solução. Lembrando que a nossa retenção ela é configurada automaticamente, isso é um recurso fixo do backup. Tá? A minha possibilidade de alteração da configuração é aumentar os dias ou diminuir os dias de retenção, mas por padrão ela sempre vai ter uma retenção de 28 dias, caso eu não altere isso. E o arquivamento não é automático. Eu preciso configurar quais são os jobs que eu vou arquivar e o arquivamento vai acontecer sempre depois de um job meu. Tá? Imediatamente após o job ter sido feito, ele vai arquivar aquela informação daquele job. Então, eu não consigo configurar meu arquivamento em dias de jobs que não ocorram, e eu também preciso fazer essa configuração que ela não vem por padrão. Só para a gente reforçar aqui, dados arquivados, que é a retenção, eu tenho 28 dias. Após, esses dados vão ser deletados. Tá? Arquivamento é permanente e nunca vai expirar. Ok? Bruno? É apenas uma informação do nosso cenário atual hoje, da utilização do Max no mundo inteiro, tá? Inclusive agora com a união das empresas, a aquisição da SolarWinds e a criação desse produto novo, que aí pode ser que venha nos próximos anos, a nossa base de clientes aumentou ainda mais, e a adesão de clientes SolarWinds do backup
da MEC está sendo muito alta e isso está refletindo diretamente nos números mundiais da empresa também. Então, hoje, atualmente, nós temos mais de 9.500 MSPs utilizando a solução do MEX no mundo. Tá? A gente tem, num único cenário, em um único servidor, mais de 40 terabytes de armazenamento dentro de uma máquina só. E temos também, em um único cliente, um único MSP, tá? Utilizando a solução do MEX, 5 petabytes. A gente tem um número elevado de utilização, porque diferenciação de licenciamento com outras soluções. Tá? Hoje a gente consegue se adaptar tanto ao pequeno negócio quanto ao grande, e também quanto aos pequenos arquivos quanto aos grandes arquivos. A gente tem licenciamento de duas formas, vou apresentar já já. E também o número de recursos pelo baixo custo. Tá? Hoje a gente acredita, e o cenário só nos mostra cada vez mais isso, que nós possuímos uma das soluções mais baratas com relação ao número de recursos ofertados. Então, nunca a gente vai conseguir encontrar uma solução no mercado que consiga fazer, por exemplo, Continuous Restore por um preço fixo e constante, independentemente da solução que a gente está escolhendo. Então, sempre com aquele preço, com aquele licenciamento, todos os nossos clientes têm todas as formas de upload e de download. Isso não é segmentado por valor. Pagando o nosso backup, você consegue fazer tanto um backup simples de arquivos e pastas, quanto um Continuous Restore de um servidor inteiro. Bem, então a gente procura, vamos dizer assim, não só no produto, na console, mas manter essa simplicidade. E a gente até brinca que o Max Backup é extremamente simples de configurar, também no licenciamento. Então, a gente tem somente duas formas de licenciamento. Nenhum recurso adicional dentro do backup tem custo. Todos os recursos da solução estão envolvidos, estão contemplados por o licenciamento. Ou por giga, quando eu tenho um volume extremamente pequeno, e pequeno para a gente é até 70, 80 gigas, ou por device, por servidor ou por estação de trabalho. Eu tenho valores base por servidor de 500 gigas e valor base por estação de 100 gigas. Mas isso não está vinculado ao dispositivo, e sim à sua conta. Então, eu posso ter um servidor de 4 teras e um custo de $45 por aquele servidor. O que não pode é a minha média device armazenamento ultrapassar, no caso de servidor, esses 500 gigas. O valor ele começa com $45, porém, acima de 10 dispositivos, esse valor cai para $35. Bruno, alguma informação? A gente tem também a possibilidade de licenciar somente o software, tá? Caso você tenha uma nuvem privada ou um serviço de armazenamento contratado por alguma empresa de data center, é possível que você utilize nosso software apenas para gestão e monitoramento dos seus backups. Tá? Então, a gente consegue apontar sim para a sua nuvem privada e você utilizar somente o software para gerenciar esse tipo de backup. E aí os valores também estão relacionados ou por giga ou por servidor e estação de trabalho. Pessoal, eu acho que na solução de backup, eu sempre acabo batendo nisso. Eu acho que a gente precisa testar, a gente precisa instalar, então incentivo aos parceiros que ainda não usaram o Max Backup, que criem um trial do Max Backup, testem a maior possibilidade de cenários, criem laboratórios para restauração de virtualização, criem laboratórios para backup de virtualização, criem laboratórios para banco de dados, tenham, vamos dizer assim, conhecimento da solução de backup como um todo. Porque muitas vezes a gente se depara com clientes que têm necessidades, e se a gente for estudar ou trabalhar baseado na necessidade daquele cliente, a gente pode perder aí o time e muitas vezes perder a venda. Tá? Então, usem o backup, testem o backup, conheçam o backup, simulem, conheçam o seeding, execute o seeding. Muitas vezes eu estou numa região que internet é, vamos dizer assim, um problema, a gente não tem aí o que a gente gostaria na maioria das localidades do Brasil, mas através de uma parceria ou com um provedor de internet ou com um data center local, eu consigo realizar o upload desses dados iniciais usando um outro link. Isso pode ser um grande diferencial. A gente já tem parceiros
realizando backup de 700, 800 gigas, sem nenhum problema, usando outros links que não o link daquele cliente. Usem a virtualização, usem o Standby Image, que eu tenho um arquivo pronto para ser restaurado. Eu não preciso fazer nenhum tipo de download, o arquivo está pronto. Então, conheçam os recursos dentro do Max Backup. Além de a gente ter vários recursos, a solução continua sendo muito simples, mas eu preciso conhecer esses recursos e usar esses recursos. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês. A gente está à disposição. Acredito que todos tenham nossos dados. Deixa eu só chamar a atenção aqui para um recurso novo que a gente está sendo amplamente divulgado. Se vocês quiserem assistir algum treinamento gravado anteriormente ou entrar direto em contato com a gente tem uma nova página agora, que é logicnow.com.br/treinamentos. Tá? E aqui é nosso meio que portal de comunicação com vocês. A gente tem desde a possibilidade de você agendar uma reunião diretamente com a gente por aqui. Tá? Essa reunião ela é um pouco genérica, mas você pode também agendar com alguns de nossos colaboradores. Tá? Se você não sabe com quem falar, é só enviar aqui diretamente por esse cadastrinho aqui, ou se você já sabe com quem você precisa falar, sabe qual é o assunto que precisa ser tratado, tá? A gente tem aqui comerciais, técnicos, mercado, para que você escolha o seu assunto, você vai escolher o nosso colaborador, isso vai entrar diretamente no calendário da pessoa. Clicando aqui, você vai ter direto acesso à agenda, tá? Do nosso treinador, e você pode escolher o melhor horário, o melhor dia, que mais se adapta à sua rotina, e agendar uma reunião, tá? Para que a gente entre em contato com você no dia e horário combinado. E aqui a gente também tem os nossos tutoriais e treinamentos que já foram feitos anteriormente, gravados, disponíveis para você. Para facilitar, a gente pode também pesquisar por tema, tá? Por exemplo, Service Desk, ele vai trazer para mim todos os artigos, vídeos e treinamentos a respeito do Service Desk. Fiquem à vontade para assistir. Aqui também tem breve contato, para que você entre em contato com a gente. A gente tem também aqui o link da nossa engenharia, para que você acompanhe também. E é legal se inscrever no Service Status, para que vocês recebam, sempre que houver uma nova atualização, no e-mail de vocês. Então fiquem à vontade, vamos utilizar dessa página para entrar em contato, assistir treinamentos, marcar reunião, para que facilite, para que vocês não precisem entrar em contato com a gente para agendar uma reunião posteriormente. Então é só vir aqui, ver qual é o melhor horário e agendar. Lembrando que, como eu já disse no começo do treinamento, a gente tem aquela sabatina de backup, que são os 3 treinamentos de backup com as 2 provas subsequentes. Se alguém tiver interesse em fazer, por favor, é só entrar em contato comigo. Alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser usar o chat para aproveitar aí, a gente tem mais um tempinho, por favor, fiquem à vontade. Bom, pessoal, como ninguém se manifestou aí, vamos encerrar por aqui. Obrigado pela presença de todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida que surgir depois do treinamento, pode entrar em contato também. A gente está à disposição para atender vocês por Skype, por telefone, agendar um horário, tanto faz, o que vocês preferirem e se sentirem mais à vontade. Tem gente que prefere falar pelo Skype, tem gente que prefere ligar diretamente no telefone. A gente se adapta à sua vontade. Então sintam-se à vontade, sintam-se em casa para entrar em contato com a gente visa solucionar todas as dúvidas e que vocês consigam ofertar objetivamente e com a clareza que a gente enxerga uma solução de backup. Então, obrigado pela presença, pela atenção. Se alguém tiver mais alguma dúvida também é só entrar em contato posteriormente.